A paz do Senhor, querido. Aqui é o Cláudio em mais uma mensagem do Evangelho na série Metanoia. E hoje a mensagem está linda, inspirada pelo Espírito Santo, em que eu intitulo Deus criou tudo para a sua glória. Podemos colocar também pela sua graça. Então, querido, fica até o final dessa mensagem, ela está linda. Colocar um louvor também, e nós possamos adorar Deus na beleza da sua santidade. Que eu quero que você medite comigo nessa mensagem. Por que que Deus cria o mundo? Por que que você foi criado? Para quê? Qual o propósito da nossa criação? Nós vamos desmistificar teorias científicas, até da atualidade, teoria evolucionista, pós-modernismo, relativismo, tudo dentro da palavra de Deus, tudo baseado em teses, baseado também em ciência. Querido, é lindo nós podemos contemplar Deus e a sua graça por meio da criação. Vou fazer uma breve oração e fique comigo nessa mensagem para nós meditarmos juntos. Senhor, cuja presença entramos, visita essa pessoa, Senhor, visita todos, Pai, que estão ouvindo essa mensagem, gera neles uma verdadeira metanoia, amplia a consciência, Pai, de quem Tu és, por meio da criação, Senhor, Tu criou tudo pelo poder da Sua voz. Senhor, que coisa linda, Jesus. Senhor, que possamos entender mais, Pai, da Tua palavra, dos Teus propósitos, que possamos Te render graça, louvor, que possamos nos prostrarmos diante de toda a beleza, Senhor, da criação, Senhor. Senhor, nos capacita a entender mais um pouco da Tua palavra. Cura, salva, restaura. Senhor, dá um novo ânimo para quem está ouvindo essa mensagem. Jesus, se tem alguém desanimado, dá ânimo. Senhor, renova, Pai. Renova em Ti, Jesus. Diz a Tua palavra que em Ti todas as coisas se fez novas. Tu faz novo, tudo de novo, Senhor, todas as coisas. Renova a nossa mente, renova nosso entendimento, renova a nossa adoração, renova nossos relacionamentos contigo, com o próximo. Senhor, renova o amor, Pai. Eu te louvo e te agradeço em Teu nome. Amém. Então, querido, Deus cria tudo. E nós vamos meditar nessa palavra para começar, lá em Salmos, 19, Deus diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, aleluia, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus, por meio de sua palavra, lá em Gênesis, Deus diz: haja luz, e houve luz. O mundo estava em meio a trevas, o mundo estava sem forma e vazio, e Deus se revela e diz: haja luz. A luz vem entrando, nós vamos ver nessa mensagem quem é essa luz, e Ele vai dando forma, Ele vai criando tudo. Ele cria tudo em perfeita ordem. Ele coloca ordem nas coisas. Somente um ser superior cria o sol, cria as estrelas, faz divisão das águas, o céu, e Deus, de uma forma maravilhosa, Ele cria tudo. Veja o que escreveu Calvino. Ele diz: a criação é um teatro ofuscante em que a glória de Deus pode irradiar. Aleluia! Que maravilha! E ele continua: erguemos os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela dos seus exércitos celestial.
e todas chama pelo nome. Que coisa linda, querido! Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ele chama as estrelas para adorar. Ele chama as estrelas e todos os seus exércitos para proclamar a tua glória. É muito lindo, querido. O universo foi criado pela palavra de Deus. Ex nihilo. Do nada Deus criou tudo pelo poder de sua voz. Isso é maravilhoso. O universo é criado pelo poder da voz de Deus. Isso é maravilhoso. E nós cremos que tudo foi criado a partir de que Deus diz. Haja. O haja de Deus nos dá o ar, cria a Terra, cria mais de 100 bilhões de planetas. Tudo para a glória dele. O universo do nada, ele foi criado. É assim. Como é inacessível os seus pensamentos guardados no cérebro, a não ser que ele mesmo revele a outra pessoa. Assim é Deus, querido. Ele se revela a nós. Se ele não se comunicasse com nós pela criação e pelas suas palavras, nós nunca teríamos condições de conhecer realidades escondidas em sua mente. Isso é maravilhoso. Criação e graça. Russell Shedd. É maravilhoso como Deus se revela. Quem criou o Big Bang? A ciência vem nos dizer que quem criou o mundo foi criado, né, por meio de um Big Bang. Quem fez aquela bola de matéria ou energia que explodira para formar, né, o universo? Quem que criou isso? A ciência, né? A ciência que nega Deus vai dizer que do nada o Big Bang surge por meio de várias colisões, né? E aí o mundo cria uma série de efeitos em cadeia, né? E aí do nada explode e o mundo totalmente desorganizado se organiza. É isso que nós vamos ver, que isso não é possível segundo a própria física. Isso não é possível. É isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Contudo, não ficou sem testemunho. Deus mostrou sua bondade. Olha que diz Paulo, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedeu-lhes sustento com fartura, enchendo de alegria os seus corações. Deus, por meio da chuva, Deus se revela por meio da colheita, do tempo. Deus se revela aos corações humanos. Mas ainda nós vamos ver, querido, que uma bola com potencial para criar e lançar incontáveis trilhões de estrelas, milhares de vezes maiores que o nosso mundo, até as fronteiras do universo, a uma distância de 4 bilhões de anos-luz, não poderia surgir por acaso. Um relógio não dá corda em si mesmo. Essa causa foi sobrenatural. É a grande explicação do Big Bang. A teoria do Big Bang não explica a origem da matéria ou a energia, e também não explica a ordem do universo. É isso que a gente vai ver, que a matéria ela tem que surgir de algo. E da onde surgiu essa matéria? E que depois que essa matéria, essa energia, como é que ela se ordenou, formando seres, planeta, bilhões de planetas? A primeira lei da termodinâmica vai dizer o seguinte,
ela afirma que a matéria não se cria e nem se destrói. Então, a partir da primeira lei termodinâmica da física, não pode ter havido o Big Bang sem uma força sobrenatural, sem algo que fosse muito maior que ele mesmo. Essa energia gerada pelo Big Bang tem que ter sido gerada de um ser superior. E aí agora nós vamos para a segunda lei termodinâmica, que diz o seguinte: Deus deu origem a toda a matéria quando o universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. Aleluia! Deus cria tudo pelo poder de sua palavra. Essa é o Big Bang, essa é a energia. Ele junta tudo, explode o mundo organizado da forma que tem que ser. E a segunda lei termodinâmica, querido, reconhece o fato de que tudo está em estado de decomposição. Por exemplo, o Sol, que libera inconcebíveis quantidades de energia no espaço, não pode continuar a queimar para sempre. Isaías vai falar lá nos livros 40, Isaías 40, 41, ele vai dizer que o Sol vai escurecer, que o Sol está em decomposição, né? E tudo, o motor do seu carro para de funcionar quando acaba combustível. Então, a segunda lei termodinâmica, ela vem combater que o mundo ele era desorganizado e veio a ser organizado. Ele estava em ordem, ele estava em desordem e veio ficar em ordem por acaso. Segundo a lei termodinâmica, isso não é possível. Uma coisa tem que estar em ordem e ela vai ficando desorganizada, ela vai se decompondo. Então a segunda lei termodinâmica também anula a teoria de evolucionismo, que de um ser é criado outros seres, e também que do nada, através das moléculas, de uma molécula surgiu outra molécula que formou a água, que formou outros seres, que formou os planetas. Não, isso não é possível. Como então o mundo surgiu de uma desordem para um estado de ordem? Impossível, segundo a segunda lei termodinâmica. Aleluia por isso. Então, querido, nós vamos debatendo isso dentro dessa mensagem. O físico Page, o nome dele é Page, da Universidade de Pensilvânia, Estados Unidos, escreveu: a assimetria do tempo do universo se expressa pela segunda lei da termodinâmica, isto é, a entropia. Desordem aumenta com o passar do tempo e a ordem é transformada em desordem. O mistério não é que um estado ordenado passe para um estado de desordem, mas que o antigo universo estava em estado ordenado. Aqui está, querido, o grande milagre de Deus. Ele ordena tudo, ele deixa tudo em ordem. E por causa do pecado, por exemplo, o nosso corpo se decompõe e morre, mas Deus criou tudo em perfeita harmonia. Então, nós combatemos aí a teoria do Big Bang. Prosseguindo, querido, sem Deus, que explicação haveria para a criação do mundo, para o Big Bang? É impossível, não é verdade, querido? É impossível. A teoria do Big Bang viola todos os princípios aplicáveis à física. Aleluia! Não há mecanismo válido para a produção da evolução. Todas as leis envolvem processos que ocorrem em sentido contrário aos pressupostos processos evolucionários. Dr. Thomas Barney, da Universidade do Texas. Aleluias por isso, querido. Como é maravilhoso nós podemos crer na palavra de Deus, em que Deus disse no primeiro dia: haja luz.
ele diz: haja energia. Einstein, ele foi estudar o que era energia, ele concluiu, aleluia, Deus deu a revelação para ele, porque todo cientista recebe, que crê em Deus, claro, pela fé, tem revelação. A energia, ela é a massa vezes a proporcional à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Nossa, Deus cria energia, Deus cria tudo com o poder da sua palavra. Deus cria o ar. A terra é o grande milagre de Deus, porque por meio da terra ele criou o oxigênio, que nós podemos respirar e ter consciência de Deus. Deus, ele dá o sopro da vida, ele sopra sobre nós a própria vida de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus então faz divisão dos céus e da terra. Deus cria os mares, Deus cria os animais de uma forma perfeita, os animaizinhos que a gente tanto adora, em que Deus diz: dominai sobre a terra. Ele cria as plantas, ele cria as aves do céu. Que maravilha! Parece que Deus está pintando, está brincando de pintar com toda a beleza. Deus diz: é maravilhoso. Ele contempla a sua criação, ele vê, é um espelho para ele a sua criação. Que maravilha! Ele pulsa de alegria, ele se regozija na sua criação, aleluia. Como é maravilhoso ver tudo que Deus criou. É bom, querido, os mares, os peixes. Nossa, quanto mais você olha para a criação, para as estrelas, para tudo que Deus criou, mais você pode contemplar. E no último dia, no sexto dia, Deus prepara, aleluia, a sua grande obra. O homem é formado. Deus deixa a sua obra-prima para o final. No poder de sua palavra, do pó da terra, ele cria Adamo, que quer dizer barro. Nós fomos feitos do barro. Deus modela nós de uma maneira sobrenatural, junta todos os elementos químicos que ele tinha criado lá no Big Bang, você chama do jeito que você quiser, do cosmo. Ele cria o homem com perfeição, a sua imagem e semelhança. Assim como ele diz: haja luz, ele diz: haja vida de Deus na terra, vida à minha imagem, vida à imagem do meu filho, aleluia. A criação revela a perfeição de Deus. Sopra sobre o homem o sopro, que é o próprio Deus. Ele sopra a vida no homem. A vida de Deus deu o homem, ganha vida. Ele ganha vida eterna. Ele ganha o sopro da vida. Ainda, querido, entende que nós não estamos passando pelo estado do pecado, não estamos passando pelo estado de decomposição. Nossa mente ainda tem a mente de Deus, a mente de Cristo. E tudo, que maravilha é poder contemplar tudo isso. Para combater mais uma das teorias, o sistema evolucionista de Darwin, que diz que um ser, a partir Darwin Lamarck, a partir do uso, a partir da evolução, das mutações genéticas, um ser pode se transformar em outro ser. O homem se transformou no macaco pela evolução, e assim outros seres. Um réptil se transforma num mamífero. Isso não é possível. Olha o que diz: os sistemas de reprodução do homem e da mulher são maravilhosamente complexos, radicalmente diferentes, porém complementares. A teoria requer que os sistemas tivessem evoluído total independentemente em cada estágio, ao mesmo tempo e lugar. Somente uma falta diminuta em um desses sistemas
tornaria ambos inútil, resultando em extinção do organismo. A reprodução sexual de plantas, animais e seres humanos desmente totalmente a teoria da evolução, segundo Walter Brown. Então, querido, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pela graça e não pela lei, mediante a fé, nos salvou, nos redimiu e nos ensinou também sobre a glória de Deus. Nós vamos aprender agora que tudo foi criado para a glória de Deus e que Jesus foi participante dessa glória em que Ele se apresenta a nós também para nos revelar quem é Deus. Quem é Deus, por que Ele nos criou e qual é o propósito de que o homem volte para Ele de novo, porque o homem cai por causa do pecado e aí Deus restaura tudo de novo e a vontade de Deus é que nós paramos de crer em ciências que não creem em Deus, em coisas vãs, em vãs filosofias, em coisas que nos afastam de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, teve um plano para a criação, criar tudo para louvor de sua glória, as estrelas, o mar, os animais, você, eu, os passarinhos, tudo, os ventos, tudo foi feito para a glória de Deus. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Olha o propósito de Deus aparecendo aqui, a fim de que nós, os primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor de sua glória. Querido, você foi criado para louvar ao Senhor, para a glória dele. Deus se revela no seu Filho Jesus. O Evangelho de João vai dizer isso. Aleluia! Jesus revelou graça, Ele é a imagem perfeita de um Deus invisível. Colossenses 1,15, aleluia! Como é maravilhoso. Paulo mostra aqui no livro de Colossenses que em Cristo Deus é perfeitamente retratado. Nós vemos lá na criação Deus se revelando por meio das estrelas, da criação do mundo, por meio dos planetas, por meio de todo o céu, de toda a terra, e Deus se revela também perfeitamente retratado por meio de Jesus Cristo, aleluia. Em Jesus resiste toda a plenitude da deidade e que se encontra oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, aleluia. Você pode contemplar e olhar Jesus e ver Deus. Ele é o Deus invisível que se fez carne e habitou entre nós, aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha a palavra, olha Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele do que foi feito se fez. Nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, aleluia. E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a... Querido, quando Deus disse haja luz, Ele diz haja Jesus no mundo, haja Jesus formando tudo. Jesus coloca tudo em ordem na sua vida. Jesus é a luz do mundo. O próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não vive em trevas. Desde a criação, Jesus já tinha entrado no mundo pelo poder da palavra. Jesus colocou tudo em ordem. Deus criou tudo para a glória dele, porque dele, por ele são todas as coisas. E Deus se revela a nós por meio de Jesus. Deus se revela a nós por meio do Filho,
Que maravilha! Nós podemos contemplar, ali estava a luz verdadeira, diz lá João 1,18, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, querido, e o mundo não o conheceu. Mas, queridos, e todos nós que recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. 1 João 1,18. Jesus é revelado à sua criação. Você tem que crer, querido, que tudo foi criado por meio de Jesus, para a glória de Jesus. Jesus revela a você o mundo. Jesus é a luz que ilumina um mundo que é sem forma e vazio. Aqueles intelectuais, aqui os ateísmo, o agnóstico, a filosofia pós-moderna, relativismo, não creem em Jesus, não conseguem enxergar porque não creem em Jesus, não tem luz, estão em escuridão, tudo fica sem forma e vazio. Mas em Jesus você pode contemplar, porque ele se revela. Esta é a revelação, é uma revelação especial. Ela não é uma revelação natural, é uma revelação sobrenatural. Somente Jesus pode se revelar a seus filhos, em que Deus adota, ele se revela a nós. O universo explode em nossa mente, aleluia, e Deus cria tudo para a sua glória. Querido, espero que você tenha entendido. Quis resumir tudo, é muito grande essa história, mas a essência está nela. Glorifica o Senhor, adora Ele na beleza da sua santidade, abra seus olhos, não fica questionando, para de ser um questionador, para de ser um murmurador, para de questionar Deus, para de questionar, mas adora. A ciência se curva ao Senhor Jesus, tudo se curva ao Senhor Jesus. Ele é o médico dos médicos, em que chama os doentes para serem curados. Se prostra a Jesus. Teólogos, pastores, obreiro, quem conhece Jesus, quem não conhece, se prostra a Ele. Ele está voltando para buscar a sua igreja amada. Ele não quer saber de questionamentos, ele quer saber de adoração, de louvor. As estrelas adoram o Senhor, não questionam. Os passarinhos, todos os seres, as estrelas estão agora louvando uma orquestra linda. E você fica questionando, adora, chora, pula, se prostra aos pés de Jesus, como muitos fizeram. E Jesus falava: seja feita conforme a tua palavra, conforme a tua fé, conforme a tua adoração. Parem de brigar, de falar da igreja do outro, da igreja da teoria do outro, da teologia do outro. Jesus Cristo quer adoração. Aleluia. Fique com Jesus, com Deus. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigado por me ouvir até agora. Um grande abraço. Escuta aí o louvor. Abraço, queridos. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so light, I can see your heart in everything you
star, signal fire grace. And if creation sings your praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. As you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. And if it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. And if creation still obeys you, so will I. So will I. So will I. As the stars are made to worship, so will I. As the mountains bow in reverence, so will I. And if the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. And if the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still falls short, we'll sing again 100 billion God of salvation, chase down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. And if you left the grave behind you, so will I can see your heart and everything you've done. Every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart. It
like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the